Bom dia a todos. Eu sou o Rafael De Bono. Hoje eu vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que é a estação meteorológica automática baseada em Raspberry Pi 4. Uma professora orientadora, professor Ronaldo Hussmann. Aqui eu trouxe uma agenda para a gente entender o fluxo da apresentação. Então, começando aí pela introdução, eu vou trazer um pouco do contexto das estações meteorológicas, o problema que motivou esse trabalho, o problema principal, e quais que foram os objetivos traçados no início, os objetivos que eu buscava alcançar. Posteriormente, então, vou ter uma revisão bibliográfica, onde eu trago os fundamentos da solução, explico, explico um pouco do conceito que é a estação meteorológica, como funcionam genericamente algumas das principais medições, entre outras coisas. Na metodologia, então, vamos entrar um pouco mais a fundo nos critérios para que os critérios que foram definidos como sendo base para o trabalho. Então, o que a gente buscava atingir, o que a gente precisava ter de especificação nos sensores para que atendesse os objetivos do trabalho. E materiais e métodos, então, a gente traz o que de fato foi feito, né? Quais sensores foram utilizados, qual unidade de processamento utilizada, então, como como foi de fato montado o projeto. Em seguida, a validação, onde a gente explica qual foi o método de validação, a questão da comparação com estações meteorológicas oficiais, resultados, depois, então, a gente traz separados por grandeza medida, então cada grandeza vai ter seus próprios resultados. E por último, a conclusão breve com trabalhos, com sugestões de trabalhos futuros também. Bom, então agora falando um pouco sobre contexto e motivação, né? O monitoramento das condições atmosféricas tem uma grande relevância social e econômica. Então, por quê? As condições atmosféricas permeiam boa parte da nossa vida. E aqui eu trouxe alguns pontos bem importantes onde isso acontece. Um deles é a agricultura. A agricultura é altamente influenciável por fenômenos atmosféricos, como chuvas intensas ou estiagens, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, radiação solar. Então, isso impacta muito, por exemplo, na produtividade, na agricultura. Na energia, a mesma coisa. Então, principalmente no Brasil, que boa parte, a maior parte da energia é gerada por fontes eh, relacionadas à atmosfera. Então, isso tem um peso particularmente grande aqui no Brasil. Então, hidrelétricas totalmente suscetíveis a níveis de rios, a chuvas, eh, energia fotovoltaica, a radiação solar, a energia eólica. Então, então esse é um ponto bem importante. E os recursos hídricos daí vai além só da geração de energia, embora seja um dos pontos mais relevantes, né, mas também a questão da distribuição dos recursos hídricos para a população, fornecimento para as casas. E um último ponto que é que tem se cada vez mais evidenciado é o da defesa civil. Então, por quê? Porque as mudanças climáticas têm aumentado a frequência e a intensidade dos eventos extremos. Então,
os eventos extremos têm sido cada vez mais comuns e cada vez mais extremos. Então, aí que entra o papel da Defesa Civil, que é basicamente tentar prever ou melhor lidar com eventos extremos que possam culminar em tragédias para a população. Então, a Defesa Civil é focada na proteção das pessoas, né? Então, por exemplo, até por isso que eles são que eles são muito mais focados em áreas mais urbanas, né? Porque aí, por exemplo, com muita chuva entra risco de deslizamentos ou enchentes e entre outras questões. Mas para que a Defesa Civil possa atuar bem, eles precisam de dados confiáveis, dados densos e sem lacunas, né? E é aí que entra a questão das estações meteorológicas. Bom, o problema, né? A motivação principal do trabalho foram as enchentes de 2024. Então, bom, todo mundo sabe os impactos que tiveram, mas só para trazer alguns números aqui, né? No Rio Grande do Sul, 2,4 milhões de pessoas foram afetadas, de alguma forma, o que representa nos municípios 478 dos 497 municípios gaúchos. Então, quase todos os municípios gaúchos foram afetados de alguma forma. Obviamente, não nas mesmas proporções, mas de alguma forma. E trazendo aqui mais para a região de Porto Alegre, né? O Guaíba atingiu aí 5,37 metros, o que é quase o dobro da cota de inundação. E aí, então, trazendo para o lado das estações meteorológicas. O governo contava com uma rede de 732 estações automáticas, distribuídas ali no Rio Grande do Sul e uma partezinha do Santa Catarina. Ah, e, e dessas estações, durante as enchentes, estavam operando apenas 372 delas, que é basicamente metade. E mesmo dessas, nem todas estavam operando em plena funcionalidade. Então, o que que significa? Significa que muitos locais, ficaram sem dados. E aí isso dificulta muito e atrasa a tomada de decisão eh, por parte do governo para melhor gerir a crise, né? E esse é um dos grandes problemas, porque a gente não tem assim, uma redundância de medições, de forma que um sensor falhou, uma estação falhou, uma estação ficou inoperante, a gente tem a informação de outra que avalia a mesma área. Então, eu trouxe aqui um pouco das soluções atuais. Então, o que a gente tem de, de estações à venda? Eu trouxe, obviamente, tem um range muito grande aí de estações. Eu trouxe as mais básicas, que é que são mais ou menos o que o meu projeto buscou atingir, né? E trouxe também os valores para a gente ver que, assim, que são dispositivos caros, né? Então, mesmo os mais baratos são já tem um valor relativamente alto. Eh, e eu trouxe também aqui esse último data logger, que como foi essa parte do processamento foi a parte que eu mais foquei nesse projeto. Eu também trouxe ele do data logger, que só ele custando R$ 10.000. Bom, dito isso, então,
por que que eu escolhi o Raspberry Pi, né? Bom, trouxe também o Arduino porque nos trabalhos que eu vi como referência ali de outros projetos de formação na área, eh, eu vi que muitos deles usavam Arduino. Eh, eu até pensei nessa possibilidade, mas cheguei à conclusão que ele é muito limitado, né? Por mais que tenha seus pontos positivos, eh, ele acaba tendo várias limitações e eu não conseguiria daí então fazer tudo que eu me propus com ele. Então eu decidi escolher um USB-C, né, e mais especificamente aí o Raspberry Pi 4, ah, por conta justamente dessa maior capacidade de processamento. ah, ele tem, ele tem mais memória, mais RAM, consegue trabalhar melhor várias atividades em paralelo. Outra limitação ali que seria que eu não ia conseguir fazer uma interface gráfica, que foi um dos diferenciais aqui do trabalho. Eh, Além aí de comunicação, tem Wi-Fi, Ethernet, tem Bluetooth, tem várias entradas USB, HDMI, saída de som. Então, então por ser um dispositivo mais completo, eu escolhi ele como unidade de processamento. Então, daí falando um pouco sobre os objetivos do trabalho, né? Eu escolhi o Raspberry Pi 4. Meu objetivo é desenvolver uma estação meteorológica automática de baixo custo, baseada no Raspberry Pi 4, que realize localmente a aquisição, processamento e armazenamento dos dados, além de fazer a transmissão desses dados para um servidor. Então, para isso, né? Bom, tive que selecionar quais grandezas que seriam medidas pela estação, e, consequentemente, quais sensores eu ia utilizar para medir essas grandezas. Definir uma placa um conversor analógico digital, para o caso dos sensores, para ler os sensores com saída analógica. Desenvolver o software embarcado em C, construir a interface em GTK e validar em campo contra estações oficiais. Estou falando um pouco aqui da revisão bibliográfica. É, Bom, inicialmente, né, uma estação meteorológica é basicamente um conjunto de instrumentos dentro de um gabinete, onde um observador, tinha que ir ali diariamente ou algumas vezes ao dia, dependendo da grandeza que ele queria medir, e para aferir esses dados. Então, esse é o jeito tradicional. Então, basicamente, eram termômetros, o pluviômetro que ia guardando a água da chuva desde a última vez que tu mediu, e tudo era muito manual. Então, essas são as estações convencionais, né? Estações, hoje em dia, são separadas entre convencionais e automáticas. Ainda existem estações convencionais em alguns locais. Elas têm alguns benefícios, mas assim, a grande maioria das estações hoje em dia são automáticas, são as EMAs, que é o que eu me propus a fazer nesse trabalho. Então, basicamente, ela tem sensores de saída elétrica, né? Vai ter uma unidade de aquisição desses dados, para que não seja o observador, essa unidade. Mas exigem energia, manutenção, calibração. Eh, então, bom, então esse foi o foco aí do trabalho. Falando um pouco das grandezas medidas, né? Uma das grandezas escolhidas foi temperatura. Então, a gente tem aí os diversos meios de medir de forma elétrica,
a temperatura, então a gente tem os NTCs, os PT100, os termopares. O sensor que eu escolhi vai ser um NTC, foi um NTC, que está integrado aí no DHT-22. Bom, a mesma coisa para umidade, né? Umidade, o DHT-22 ele tem a medição de temperatura e umidade. Então, foi esse o sensor escolhido especificamente para umidade. A medição é feita por um sensor capacitivo. Bom, agora falando dos sensores mais, digamos, artesanais, assim. O pluviômetro, ele é um pluviômetro de báscula. Então, como é que funciona? Ele tem uma báscula simétrica, ou duas básculas simétricas, uma para cada lado, eh, que ficam inclinadas para um dos lados, e o lado que está para cima é o que recebe, o recipiente que está para cima é o que recebe a água da chuva. À medida que ele vai enchendo, vai ficando mais pesado, até que quando ele chega no valor determinado para que seja um pulso, ele tomba, ele tomba e despeja a água fora, e começa a dar um pulso quando o ímã que tem no meio passa pelo sensor, e daí a outra báscula começa a armazenar a água da chuva. Então, basicamente, aqui só para dar uma breve explicação de como é que funciona, né? O que a gente tem para chegar no volume de chuva, né? Aliás, na altura da chuva, que é como é calculado, né? Geralmente em milímetros. A gente vai ter, então, o volume, basicamente o volume da chuva dividido pela área, a área de captação ali do funil. Mas no caso aqui, mais especificamente, como a gente não armazena todo o volume da chuva, o cálculo aqui seria então o volume da chuva de uma báscula, então o volume que cabe em um desses recipientes, vezes o número de vezes, o número de pulsos, né? Então o número de vezes que essa báscula foi enchida. Isso dá o volume total de água dividido pela área de captação. A gente vai chegar então ali na altura da chuva. A medição do vento também é feita com pulsos. Aliás, a medição do vento tem dois sensores, né? Então, a velocidade do vento é feita através de um anemômetro de conchas, onde o anemômetro tem uma grandeza física, digamos assim, física dele, que é uma distância relativa a cada pulso. Então, cada pulso vai representar um valor de distância, e a gente vai ter que chegar numa frequência para obter a velocidade do vento, né? Então, a gente tem a distância, que é um valor fixo ali, intrínseco do equipamento. Então aí a gente vai calcular daí a frequência, que vai ser o número de pulsos que a gente teve, dividido pelo delta t, então dividido pelo período onde aconteceram esses n pulsos, né? Então, se a gente chegar numa frequência de 2 pulsos por segundo, e a gente tiver uma distância ali de, sei lá, 5 metros, vai ser 5 metros vezes 2 pulsos, 10 metros por segundo vai ser a velocidade. Claro que não vai ser tão grande assim a distância. A direção, a direção do vento, ela é calculada, é o único sensor analógico, né? Ele é basicamente um potenciômetro. Potenciômetro, ele vai nos retornar aí um ângulo de acordo com a resistência do potenciômetro. Questão do condicionamento e conversão analógico digital. Aqui, um pouco, genericamente, sim, como é que funciona aí
O processo, então, a gente tem o sensor analógico, que vai, então, dar uma saída analógica. Essa saída analógica vai ser condicionada. Então, daí esse sinal condicionado vai ir para o conversor analógico digital, que vai transformar esse sinal em digital que pode ser lido pela unidade de processamento. Simples assim. Ah, bom, então um pouco de comparação, né, de microcontroladores e os SBCs, que foi o que eu escolhi, né? Ah, um, o microcontrolador, então, ele tem um sinal, é um único núcleo, tem pouca RAM, não tem sistema operacional, ah, mas em compensação ele tem baixo custo. Já o computador de placa única, então ele tem um CPU multicore, sistema operacional, mais RAM, uma conectividade integrada aí que também nos permite fazer um edge computing, né, que seria basicamente tratar os dados na ponta, né? Então, ao invés de próximo do sensor, né, ao invés de ter que medir a unidade de processamento, no caso seria a estação meteorológica, ter que mandar para o servidor os dados brutos que foram medidos, o servidor processar esses dados, tratar esses dados, uh, interpretar de alguma forma e aí, de repente, decidir alguma coisa, ter que mandar de volta para a ponta. Então, edge computing então, é outra forma de fazer essa, esse esquema. Bom, meios de comunicação, meios de transmissão, né? Então, bom, a gente tem aqui cabeado, que é internet, Ethernet, uh, Wi-Fi, telefonia celular, satélite, Bluetooth. uh, e aí, em relação aos protocolos de comunicação, a gente tem a gente optou por o protocolo MQTT, que tem uma lógica aí de publisher subscriber, né? Então, uh, é uma é bem adequado aí para redes mais instáveis e de baixa banda. Então, como é que funciona? Explicando brevemente como é que funciona, né? A gente tem ali a medição ali, que está representada ali pelo termômetro, então que seria onde está o Raspberry. Essa medição então vai ser publicada num broker MQTT, e esse broker vai fornecer esses dados para quem tiver inscrito naquele tópico, né? Então, se não tiver inscrito, vai poder acessar esses dados. Redes oficiais. Então, já que a gente vai usar como benchmark aí as estações de outras redes, né? Então, falando quais são as principais redes que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o INMET, que é o tradicional, que é o mais tradicional, ele é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então ele tem uma abrangência bem grande tanto de localidades quanto de dados, de diferentes dados que eles fornecem. Você tem uma plataforma também bem completa e os dados são públicos. Um detalhe interessante, né? Todos os dados dessas estações, dessas medições são públicos. Temos a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, que foca, obviamente, em recursos hídricos, na rede hidrometeorológica. Então, eles têm aí essa questão aí de monitoramento de nível de rios e a parte pluviométrica.
E por último temos o CEMADEM, que é o centro aí de monitoramento de desastres. Então, ele é muito focado em. O foco deles aqui é em como o impacto, como as condições meteorológicas impactam a sociedade, né? Então, a população, relacionando aí com a defesa civil e tal. Até por isso, eles não têm uma rede bem distribuída pelo país, ela é distribuída de forma a ser muito mais concentrada em centros urbanos, onde tem mais pessoas, então tem mais potencial de, de, de tragédias, etc. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, né? Trouxe um diagrama de blocos mais genérico aí, só para explicar o fluxo do trabalho, né? Então, a gente tem o evento meteorológico, qualquer uma das grandezas. Esse evento meteorológico vai ser medido por um dos sensores, específico para ele. Esse sensor vai gerar, então, uma saída analógica ou digital, dependendo de qual for o sensor. Se a saída for digital, já vai direto para uma das portas digitais ali da unidade de processamento. Se for analógico, então ele vai ter mais um passo que vai ser passar pelo conversor analógico digital e esse conversor daí vai enviar a saída digital para a unidade de processamento. E a unidade de processamento vai fazer duas coisas. Bom, processar os dados, e daí com esses dados processados vai, vai fazer duas coisas que seria salvar esses dados, que tá representado aqui por arquivo CSV, e mandar para o servidor, via broker MQTT. Então, o que que a estação, que a gente definiu que a estação precisava fazer, né? Ela precisava medir cinco grandezas meteorológicas, então temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento e precipitação. Então, para isso, a gente precisava ler os sensores. No caso de sensores analógicos, precisava do conversor analógico digital, processar esses dados, ter uma interface, que esse é um ponto, um ponto grande aqui na estação, que ela tem uma interface homem-máquina, para que tu possa configurar a estação, ver os dados ou definir alguns parâmetros, armazenar esses dados por 7 dias. Então, a cada 7 dias, os dados ficam salvos os últimos 7 dias e comunicar via internet por MQTT. Plataforma e sensores. Então, a gente tem aqui que a plataforma aí teria que fazer tarefas em paralelo. Então, vai ter interface gráfica, ter sensores que vão ter que estar constantemente sendo lidos, vão precisar registrar esses dados, lidos pelos sensores e, ao mesmo tempo, uh, transmitir para a rede. Isso exige isso obviamente exige mais processamento, mais núcleos, mais memória RAM. Por isso, esses são reforçando então alguns dos pontos por que foi escolhido um computador de placa única ao invés de um microcontrolador. Os sensores, então, já os sensores foram escolhidos usando como referência duas estações meteorológicas comerciais. Então, eu peguei duas estações comerciais. Uma delas é uma das que eu mostrei lá
lá no início, e usei as faixas delas como parâmetros para definir o que, que era considerado adequado. Então aqui está um pouco das especificações dessas duas estações separadas por grandeza. Então temperatura, umidade, precipitação, velocidade do vento e direção do vento. Algum, alguns dos desses parâmetros até, na verdade, os sensores que eu utilizei passavam caso sobravam em relação a essas especificações mínimas. Questão do software, né? O software, bom, primeiramente, né, a gente usou como sistema operacional o Linux por alguns motivos, assim, ele é open source, ele tem muita informação disponível, ele tem muito material disponível. Ele é altamente customizável, então isso é útil em algumas aplicações onde a gente quer priorizar, por exemplo, eficiência, assim, em questão de eficiência energética, por exemplo, desativar algumas funções do sistema operacional para que ele gaste menos energia, além de que outro motivo da gente ter escolhido o Linux é a questão da. Aqui é muito utilizado também em sistemas embarcados. A linguagem C, porque é mais próxima do hardware, é uma linguagem compilada. E para fazer interface gráfica, a gente escolheu o GTK, que ele é nativo do Linux, é leve e é específico para isso, então, gerar interfaces gráficas. E a estratégia de validação foi, então, comparar a estação com dados de estações oficiais próximas. Aqui só passando então rapidamente por quais são os sensores, quais foram os sensores para cada grandeza. Então a gente tem o DHT-22, como eu mencionei antes, para umidade e temperatura, o pluviômetro para chuva, anemômetro para direção para velocidade do vento e biruta, que é o único sensor analógico para direção do vento. Esse é o modelo específico de Raspberry Pi que eu utilizei, então é um Raspberry com processador. Então, ele tem um processador ARM de 4 núcleos, 8 GB de RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, várias portas USB, 40 pinos de PIO, com opções aí de comunicação serial. A gente utilizou então o ART. Para fazer a conversão analógico digital, a gente acabou usando um STM32, essa placa mais especificamente, que ela supre a necessidade, então, a necessidade que o Raspberry tem de um conversor analógico digital, porque o Raspberry não tem entradas analógicas. Como eu disse, então a gente envia os valores para Raspberry pela interface WAPT. Aqui algumas especificações de como deveriam ficar os sensores. E bom, então aqui um dos pontos mais importantes aí que é a interface gráfica. Bom, então a interface gráfica, ela começa aí por um login. Então, apenas usuários cadastrados conseguem ter acesso aos dados e configurar a estação. Depois, então, a gente tem uma tela de visualização das informações. Então, a gente vai ver as variáveis sendo medidas em tempo real, com a possibilidade de editar alguns parâmetros, algumas configurações de cada um dos sensores, cada uma das variáveis, né? A gente tem como exemplo aqui a do vento, onde os parâmetros que a gente pode editar, né? A gente pode fazer com que os dados sejam
sejam exibidos e enviados, por exemplo, a intensidade do vento em quilômetros por hora ou metros por segundo, a direção do vento em graus ou em pontos cardeais, seria norte, sul, noroeste. Depois disso, a gente ainda tem uma página tem página de alertas, né? Que também é outra questão que eu não vi, que eu não vi direto em estações. É algo que, de novo, né, geralmente é delegado para quem recebe esses dados da estação decidir o que fazer com eles, mas aqui ele já, ele já ela já vem com essa funcionalidade, então a gente tem a definição dos alertas, que são limites que a gente configura, limites configuráveis por grandeza. Então a gente pode definir acima de, abaixo de tanto, por exemplo, ali na primeira tela a gente tem temperatura, a gente pode botar acima ou abaixo de tantos graus. Se a gente quiser deixar ativados os alertas, né, a gente tem como deixar também desativados. E aí, então, uma vez que a medição ultrapasse esse limite, a interface vai emitir um alerta para a rede. Na questão, por exemplo, da precipitação, a gente precisa definir dois parâmetros, né? Então, que seria acima de e abaixo de tanto de precipitação, tanto, sei lá, 5, 10, 50 milímetros, e qual que é o intervalo de tempo que basicamente para a gente entender a intensidade dessa chuva, né? Então, eu vou definir que sejam 50 milímetros por hora, no intervalo de uma hora, ou 200 milímetros por dia. Aqui, então, falando de cada um dos sensores que a gente utilizou, bom, já disse, né? A gente usou para a unidade de temperatura o DHT-22. Para precipitação, a gente tem o sensor de báscula, o pluviômetro de báscula. Só a única detalhe extra aqui é que a gente tem que cada virada da báscula vale 0,25 milímetros, então a gente apenas multiplica aí pelo número de pulsos e a gente chega aí no total da precipitação. Essa precipitação ainda dividida pelo intervalo de tempo, a gente consegue chegar na intensidade da chuva, que é o que eu comentei antes. O anemômetro, né? Então, a velocidade e direção do vento. Para velocidade, a gente tem um anemômetro que, que vai ser a distância, aquela distância que eu comentei antes, que é fixa, vezes o número de pulsos, pelo período que foi analisado. E a biruta resistiva ali é bem direta, ela vai ter uma saída proporcional, ao ângulo do potenciômetro, e o único detalhe aqui é que a gente tem apenas 8 setores, né? Então ela vai ter degraus de 45 graus, ela não consegue medir menos que isso. Questão da validação. A gente usou então o INMET e CEMADEM, as estações do INMET e CEMADEM, por serem para se complementarem, então o INMET, ele, como eu disse, ele fornece todas as informações praticamente de alguma forma, em algum lugar, mas ele não tem assim uma densidade tão grande por área, principalmente áreas urbanas, assim, ele não faz essa distinção de áreas urbanas ou não urbanas de forma que tenha muito mais medição dentro das cidades. Então a gente tem apenas duas estações, aqui a gente traz o mapa, né? Então, na esquerda, a gente tem apenas duas estações em Porto Alegre, uma no Estação Jardim Botânico e outra em Belém Novo. E aí, então, para medição pluviométrica, a gente utilizou as estações do CEMADEM, porque ele tem mais densidade de estações. Por exemplo, tem foram escolhidas a estação Cidade Baixa, Partenon e estação Hípica, justamente por ser um pouco mais longe, para a gente ter para a gente conseguir comparar essa questão do quão relevante é a distância para medição de precipitação. Bom, então aqui algumas equações
que foram utilizadas aí para calcular erro absoluto, erro médio, uh, média do período, chuva acumulada. E vindo aqui então para os resultados. Bom, a gente separou então os resultados por grandeza medida. A gente tem, então, a temperatura. A temperatura ela ficou com um erro médio aí de 1,2 graus abaixo da estação do Jardim Botânico, mas com um detalhe interessante aqui que é ela acompanhou bem a variação diária, embora ela foi consistentemente mais baixa. As medições foram consistentemente mais baixas, mas elas acompanharam a curva das outras estações. O o que, que nos dá a conclusão assim, que ela tem uma boa concordância, mas ao mesmo tempo pode ter algum desvio sistemático que talvez seja corrigível com calibração. A umidade relativa. A umidade relativa, a gente teve uma diferença um pouco maior para a estação do Jardim Botânico, uh, mas teve uma proximidade com a outra estação que é mais longe. Então, então a conclusão possível que eu cheguei aqui é que talvez a estação do Jardim Botânico, por ser no meio do Jardim Botânico, então no meio de uma área muito verde, talvez isso impacte um pouco, criando não sei, um delay na variação da umidade, segurando um pouco mais a umidade. Velocidade e direção do vento. Então aqui a gente tem na velocidade, bom, da mesma forma, né, que eu mencionei antes, a gente tem uma boa concordância das duas curvas, então os movimentos são muito parecidos, eh, porém numa amplitude muito menor, né? Então aqui, aqui a conclusão foi mais ou menos a mesma da temperatura. Bom, a gente chegou aqui que as medições fazem sentido, tão, tão, tão se movimentando de uma forma bem próxima dos pulsos aí da estação de referência, mas que possivelmente tem alguma questão aí de calibração, assim, de adicionar algum ganho, adicionar um ganho à curva e até um deslocamento no eixo Y. E quanto à direção do vento, eu acabei optando por fazer uma análise mais visual, então botando aí nessa de forma angular aí na, na Rosa dos Ventos, né? E porque é uma grandeza mais sensível, é a mais sensível de todas, na minha opinião. Então, o objetivo aqui foi, então, assim, ainda mais porque a gente está vendo uma estação, comparando com uma estação da Zona Sul, então, é uma coisa que já era esperado que tivesse uma variação bem grande. O objetivo aqui foi ver que ao menos as medições estavam para o mesmo sentido, assim, né? Estavam indo para o mesmo lado, predominantemente aí as medições estão indo ali para um sudoeste. E por último aqui a precipitação, então, a gente chegou à conclusão que foi uma medição bem consistente, assim, os horários aí que começou de início e final da chuva ali foram bem próximos, as curvas também relativamente próximas, principalmente com as estações mais perto da estação experimental. Eh, e aqui, a única questão aqui é que foi foi medido ali abaixo das estações próximas. Então, embora tenha sido uma diferença relativamente pequena, porque
A chuva que foi acompanhada não tinha grande, não teve grande volume, foi total de 5,5 milímetros aproximadamente, mas a nossa mediu ainda um pouco a menos. O que eu explico, eu imagino ser muito questão de como foi instalado o sensor, né? Porque ele deveria estar numa área mais aberta, e o fato de, embora ele estivesse no pátio, estivesse próximo da casa, isso faz com que, dependendo do sentido que vem a chuva, parte dessa chuva acabe parando na casa e diminui então a medição. Então, a conclusão é que a gente mediu as cinco grandezas de forma contínua e autônoma, então a gente conseguiu fazer essa, essa medição autônoma, transmitir os dados para o servidor, salvar corretamente os dados, fazer o tratamento para que eles saíssem de forma correta também. A interface gráfica funcionou com todas as suas funcionalidades. E os resultados aí tiveram boa concordância em temperatura, umidade, e total de chuva, precisando ainda de alguns ajustes nessa parte dos sensores, mas que não foi tanto o foco do meu trabalho. E para trabalhos futuros aí eu vejo que talvez pudesse ser integrado o banco de dados ou o broker MQTT, implementar aí outros canais de comunicação como radiofrequência, instalar aí, então célula fotovoltaica e baterias para aumentar a robustez do sistema, além de passar a medir algumas grandezas que eu não estou medindo aí nesse projeto, como radiação solar e pressão atmosférica. Obrigado.